Alô, essa é a última sentada, eu creio eu, para terminar este belo ringue de livro, esse tapa atrás de tapa, soco atrás de soco. E eu ganhei mais um livro de presente, esse clássico aqui, Admirável Mundo Novo. Como é que faz sombra para se ver as coisas? É o que dá não assistir muito vídeo blogueiro, que daí não sabe nem fazer sombra. Bom, esse é um livro que provavelmente eu vou ler aqui também. Porque esse é um livro clássico que eu já estava a fim de ler há muito tempo. E já que eu vou ler, por que não gravar também, né? Amo. Eu amo o livro de sebo porque eu fico imaginando, tipo, quem foram as pessoas que leram esse livro antes de mim, né? Quanta história tem. O cheirinho é um cheiro antigo, né? Não é cheiro de coisa nova, mas sei lá, tem história. Gosto. Amo dedicatórias. Quem quiser me dar livro com dedicatória também amo. E as lembranças, né? Tipo, aqui não tem muita. Nesse aqui não tem muita coisa. Mas tem livro de sebo que passou na mão de algumas pessoas e tem notinhas para várias pessoas. Eu amo também quando a pessoa marca a data, é fundamental. Rachel não marcou data para mim, mas poderia ter marcado, porque daí tem aquela época específica para você imaginar o que acontecia naquela década, tal. É isso, fica aí a dica para quem quiser me dar presentes, podem me dar livros. Bisu. Vamos nesta, que hora é esta? 14. Dentre todos, apenas são ociosos aqueles que estão disponíveis para a sabedoria. Então, para ele, a ociosidade é a disponibilidade para usar o tempo de forma sábia. Não sábia, para a sabedoria, né? Só estes vivem, pois não apenas cuidam bem de seus anos, mas também a eles adicionam toda a eternidade. Cada um dos anos que passaram diante deles foi creditado, a não ser que sejamos os mais ingratos, aqueles mais famosos fundadores de pensamentos sagrados nasceram para nós preparar um caminho para a vida. Somos conduzidos às coisas mais belas, tiradas das trevas até a luz, por esse trabalho alheio, que é o caso deste mesmo livro. Século algum nos é interditado, todos nos admitem e, se por meio da magnitude da alma escolhermos sair das estreitezas da fragilidade humana, há um vasto tempo a se percorrer. É possível discutir sobre Sócrates, duvidar com Carneades, acalmar-se com Epicuro, vencer a natureza humana com os estoicos, ultrapassá-la com os cínicos. Já que a natureza das coisas nos permite marchar em comunhão com toda a eternidade, por que não nos voltarmos inteiramente deste espaço de tempo exíguo e caduco para os períodos que são imensos, que são eternos, que são partilhados com os melhores? Estes que correm entre deveres, que inquietam a si e aos outros, depois de ficarem insanos, depois de perambularem continuamente à soleira de todos e de não terem ignorado nenhuma porta aberta, depois de terem feito circular sua saudação interesseira pelas casas mais diversas, quão poucos eles poderão ver de uma cidade tão imensa e dilacerada por vários desejos. Sócrates.
personagem central da história da filosofia e do pensamento, professor de Platão e criador do método socrático, que compõe a base do pensamento filosófico, foi condenado à morte em Atenas em 399 a.C. Carneades é o mais famoso filósofo cético do século II a.C., conhecido por questionar as doutrinas de escolas já estabelecidas. Epicuro é um filósofo grego fundador do epicurismo, doutrina filosófica importantíssima em Roma. Se eu não me engano, foi por alguma das coisas que o Epicuro disse que eu deletei meu Instagram. Acho que ele falava sobre como encontrar gozo na vida, né? Porque todo mundo corre atrás de felicidade para viver. E o que é a felicidade? Felicidade é a isenção de preocupações, de coisas que te incomodam de alguma maneira. Tudo que não é o tranquilo, né? Aquela sensação agradável de não estar preocupado, de não estar oprimido de alguma forma, tal. E aí eu pensei, putz, o Instagram não favorece nenhum desses sentimentos de apreciar o que eu já tenho, porque no geral você sempre quer mais, você quer aquilo que o outro postou, você se expõe, às vezes dá ruim, tipo, caraca, maior coletor de treco errado, sabe? Aí eu vou desistir disso por um pouco. Valeu, Epicuro. Quantos haverá cujo sono, ou a luxúria, ou a desumanidade os separarão? Quantos haverá que, depois de tê-los torturado com uma espera muito longa, correrão fingindo estarem apressados? Quantos evitarão aparecer no átrio lotado de clientes e fugirão por passagens secretas de suas casas como se fosse menos descortês enganar do que excluir? Enganar é tão descortês quanto excluir, porque só não excluir logo, né? Quantos ainda meio sonolentos e pesados da bebedeira da véspera, repetirão um nome que lhes fora repetido 1000 vezes, com o bocejo mais soberbo, mal levantando os lábios, aqueles miseráveis que interrompem o seu próprio sono para esperar o de outro. Podemos dizer que se aplicam a verdadeiros deveres aqueles que desejam ter total intimidade diariamente com o Zenon, com Pitágoras e Demócrito, e outros superiores das boas artes, como Aristóteles e Teofrasto. Nenhum destes estará ocupado, nenhum vai se despedir de quem os procura sem torná-lo mais feliz. Nenhum destes estará ocupado, nenhum vai se despedir de quem os procura sem torná-los mais feliz, mais amante de si mesmo. Nenhum permitirá que alguém parta de mãos vazias. Eles podem ser encontrados por todos os mortais, de noite e de dia. Uau, um dia eu queria ser essa referência para alguém. Nenhum destes estará ocupado, nenhum vai se despedir de quem os procura, sem torná-lo mais feliz, mais amante de si mesmo. Nenhum permitirá que alguém parta de mãos vazias. Eles podem ser encontrados por todos os mortais de noite e de dia. Cara, isso é uma meta a ser cumprida. É o que eu falo, cara, sobre relacionamento. Isso é uma grande prova de que algum relacionamento não é bom pra você quando a pessoa não te faz sentir melhor. Pra você ver aqui, nenhum sai do convívio desses caras que são foda pra caralho sem a pessoa se amar mais quando sai. O que é isso? É fazer o outro se sentir tão bem que ela fala, caraca, o outro pensa tão bem de mim, vou pensar bem de mim também. E pra que a gente se mete em relacionamento que os outros não nos fazem, né? Nos sentir bem, especiais.
É claro que se algo tá errado, a gente recebe lá uma bronca, mas tipo, né? Que delícia, eu quero ser essa pessoa na vida dos outros. Zenon. Há dois filósofos importantes chamados Zenon. Zenon de Aleia, filósofo pré-socrático a quem Aristóteles acredita a invenção da dialética, e Zenon de Sítio, fundador da escola estoica em 300 a.C., da qual Sêneca é um dos dois principais expoentes romanos. Pitágoras é um filósofo e matemático grego do século 6 a.C., dito fundador do pitagorismo. Demócrito, um dos mais famosos filósofos da antiguidade, foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. A sua contribuição à filosofia e a diversas áreas do conhecimento humano é inestimável. E Teofrasto, principal aluno de Aristóteles, sucedeu como chefe da escola peripatética. 15. Nenhum destes forçará a sua morte. Todos lhe ensinarão a morrer. Nenhum destes consumirá os seus anos, mas lhe cederão seus próprios anos. De nenhum destes a conversa será perigosa, de nenhum a amizade será fatal, de nenhum o estudo será custoso. Você levará deles tudo o que quiser, não lhe impedirão de tirar deles tudo que desejar levar. Que felicidade, que bela velhice será de quem se juntou à clientela destes. Terá com quem refletir sobre todos os tipos de questões, das menores às maiores, quem consultar sobre si mesmo cotidianamente, de quem ouvir a verdade sem insulto, elogios sem adulação, a quem se moldar em semelhança. Nossa, incrível. Pô, já deu vontade de ser esses caras. Vou ler de novo. Nenhum destes forçará a sua morte. Todos lhe ensinarão a morrer. Nenhum destes consumirá os seus anos, mas lhe cederão seus próprios anos. De nenhum destes a conversa será perigosa. De nenhum a amizade será fatal. De nenhum o estudo será custoso. Você levará deles tudo o que quiser. Não lhe impedirão de tirar deles tudo o que desejar levar. Que felicidade, que bela velhice será de quem se juntou à clientela deles. Terá com quem refletir sobre todos os tipos de questões, das menores às maiores, quem consultar sobre si mesmo cotidianamente, de quem ouvir a verdade sem insulto, elogio sem adulação, a quem se moldar em semelhança. Costumamos dizer que não estava em nosso poder escolher os nossos pais, são-nos dados pelo acaso. No entanto, é permitido a nós nascer por nossa própria escolha. Existem famílias dos engenhos mais nobres. Escolha em qual delas você deseja ser recebido. Receberá não apenas o nome, mas também os próprios bens que não devem ser vigiados de modo sórdido e mesquinho. Se tornarão maiores quanto mais você os compartilhar. Estes lhe darão um caminho para a eternidade e o levarão àquele lugar do qual ninguém decai. Esta é a única maneira de estender a vida mortal, de até transformá-la em imortalidade. As honras, os monumentos, tudo que a ambição impôs por decretos ou construiu por esforços, logo cairá em ruínas. Não há nada que uma longa velhice não transforme ou destrua, mas ela não pode prejudicar aquilo que a sabedoria consagrou. Nenhuma idade destruirá, nenhuma diminuirá, mas a época seguinte e as sucessivas sempre vão venerá-lo, pois é fato que a inveja só se importa com o que lhe é vizinho, e admiramos com mais leveza o que está longe. É permitido a nós nascer
por nossa própria escolha. Portanto, a vida do sábio é bastante extensa. O fim não é o mesmo para ele e para os demais. Só ele está livre das leis do gênero humano. Todos os séculos servem-no como a um Deus. Transcorreu algum tempo? Ele o guarda em recordação. Acontece agora? Ele o usa. Há de acontecer? Ele o antecipa. A reunião de todos os tempos em um único torna longa a vida dele. A reunião de todos os tempos em um único transcendeu algum tempo, ele o guarda em recordação. Acontece agora, ele o usa. Há de acontecer, ele o antecipa. A união de todos os tempos em um único torna longa a vida dele. 16. É brevíssima e agitadíssima a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, esses infelizes percebem tardiamente que estiveram ocupados por tão longo tempo enquanto faziam nada. Não há motivo para achar que eles vivem uma longa vida, porque algumas vezes invocam a morte. Atormentam-os a imprudência a respeito das emoções instáveis e que incorrem justamente nas coisas que temem. Por isso, frequentemente optam pela morte, porque a temem. Também não há motivo para você achar que é um argumento de que vive muito tempo, porque às vezes o dia lhes parece longo, ou porque queixam-se de que as horas tardam para passar até a chegada do jantar. Pois se por acaso as ocupações os abandonam, incomodam-se abandonados no ócio, e não sabem como dispor dele ou gastá-lo. E assim tendem a qualquer ocupação, e é um fardo todo o tempo entre uma e outra. Por Hércules, tal qual quando se decidiu o dia de uma disputa de gladiadores, ou quando se espera pelo dia de qualquer outro espetáculo ou distração. Querem pular os dias que faltam, pois para eles é um longo atraso tudo aquilo que se espera. Desejar, né, as coisas pra frente, mas não querer com isso que o hoje passe rápido, né? Desfrutar o hoje, deixar se encantar pela expectativa de alguma coisa boa por vir, mas é foda, né, viver querendo que o expediente termine. Sei lá, encontrar alguém interessante no trabalho para ver ali se existe alguma conversa que pode resultar numa reflexão agradável, ou sei lá, né, fazer amizade com alguém engraçadinho para ver se você dá umas risadas durante o dia, ou se não tem nada disso ao dispor no seu ambiente de trabalho, escutar um podcast que vai te engrandecer de alguma forma. Mas, sério, devia ser proibido a gente se permitir viver os nossos 5 dias da semana só esperando terminar o expediente. Ou esperando o dia daquele show chegar,
daquela viagem chegar, né? Daquele encontro chegar. Mas aquele momento que amam é breve e fugaz, e torna-se muito mais breve por sua própria culpa. De fato, trafegam de um desejo a outro e não conseguem manter-se em um só. Para eles, os dias não são longos, mas detestáveis. Porém, ao contrário, quão curtas lhes parecem as noites que passam no abraço das prostitutas ou no vinho. Daí também o delírio dos poetas, que com as suas fábulas alentam os erros humanos, segundo os quais Júpiter teria duplicado a duração da noite por estar inebriado pelo desejo de sexo. Que outra coisa é senão inflamar nossos vícios quando se amputam os deuses como seus autores e dar à doença uma licença justificada pelo exemplo da divindade? A estes podem as noites não passarem brevíssimas, já que as compram tão caro. Perdem o dia à espera da noite. Perdem a noite por medo da luz. Quando Júpiter seduziu Alcmena, travestido como seu marido, Anfitrião. Nessa ocasião, Júpiter fez com que a noite durasse 2 ou 3 vezes mais para aproveitar a companhia de Alcmena. Dessa união nasceu Hércules. Pô, nada mal, hein? Estão falando aqui que isso foi feio, mas brilhantíssima ideia. 17. Seus próprios prazeres são agitados e perturbados por vários terrores e, quando estão no máximo do vigor, assaltam-lhes um pensamento inquieto. Até quando? Por causa desse sentimento, reis lamentaram o seu poder. Nem a magnitude de sua sorte pôde deleitá-los, mas o fim que viria em algum momento os aterrorizou. Cara, isso é uma merda. Eu odeio quando eu me deixo ceder por esse sentimento. Tipo, eu acho que isso acontece com mais frequência na minha vida quando as coisas no universo se alinharam e aí você se depara com outro ser humano que você está ali conhecendo, tá ali naquele frisson, nas nuvens. Tudo parece muito maravilhoso e o primeiro pensamento que me cruza a cabeça é: quando vai começar a ficar ruim? Tipo, quando as coisas vão desandar? Quando as nossas incompatibilidades vão começar a destruir esse sentimento bom? Quando eu vou descobrir as falhas? É mentiroso, compulsivo? Cara, que merda, né? Putz, não consegue aproveitar as coisas boas. Mas aí, tentar fazer eu tento fazer, né, esse pensamento consciente de para com isso, aproveita agora, né. Ao espalhar o seu exército por vastos espaços de terra, sem poder compreender o seu número, apenas sua extensão, o mais insolente rei dos persas afundou-se em lágrimas, porque no espaço de 100 anos não restaria ninguém dentre tantos jovens que estaria vivo. Mas ele próprio que chorava estava prestes a instá-los para seu destino, e faria morrer uns no mar, outros na terra, outros em combate, outros na retirada, e dentro de pouco tempo haveria de matar aqueles pelos quais temia o 100º ano. Porque também são temerosas as suas alegrias. Não só não se apoiam em causas sólidas, mas também são perturbadas pelo mesmo vazio do qual se originam. Como você pensa que são os momentos que eles próprios confessam serem felizes, uma vez que aqueles outros com os quais se elevam e transportam acima da humanidade
parecem pouco sinceros. Todas as maiores bênçãos são motivo de inquietação, e não se deve confiar na fortuna, muito menos quando ela é boa. Uma outra felicidade é necessária para fomentar a felicidade, e devem-se fazer votos pelos votos alcançados. Em verdade, tudo que acontece pelo acaso é instável. Quanto mais elevado é algo, mais exposto está à queda. Ora, a eventual queda não agrada a ninguém, portanto é evidente que é extremamente infeliz, e não apenas extremamente breve. A vida destes que obtém com grande esforço aquilo que guardam com um esforço ainda maior. Sofregamente conseguem o que desejam, angustiados conservam o que conseguiram. Enquanto isso, não se dão conta do tempo que nunca voltará. Novas ocupações substituem as antigas. Uma esperança suscita outra esperança, uma ambição, outra ambição. Não se busca o fim das infelicidades, mas muda-se de assunto. Nossos cargos nos atormentam, os dos outros nos tomam mais tempo. Deixamos de sofrer como candidatos, começamos como partidários. Abandonamos a moléstia de acusar, encontramos a de julgar. Desiste de ser juiz, agora é questor. Envelheceu como administrador remunerado dos bens alheios, ocupa-se agora com as suas riquezas. A farda deixou Mário, o consulado o ocupa. Quíncio apressa-se para escapar do posto de ditador, será reconvocado do arado. Cipião marchará contra as cartagineses, ainda sem maturidade para tamanha empresa. Vencedor de Hannibal, vencedor de Antíoco, orgulho do seu consulado, patrono do seu irmão, não fosse por sua própria vontade, seria colocado ao lado de Júpiter. As lutas civis avançarão contra o salvador da pátria, e depois dos desprazeres, quando jovem, honras iguais aos dos deuses. Já quando velho, será feliz com o desejo de um exílio altivo. Nunca faltarão causas, alegres ou tristes, para a inquietude. A vida será destruída pelas ocupações. O bom ócio nunca será fruído, sempre será desejado. Nossa, esse cara é meio que... Pô, que depressão, hein? Nunca faltarão causas alegres ou tristes para a inquietude. A vida será destruída pelas ocupações. O bom ócio nunca será fruído, sempre será desejado. Portanto, caríssimo Paulino, 18. Afaste-se do vulgo e depois do acossado, mais do que o espaço de seus anos demonstra, retire-se enfim para um porto mais tranquilo. Pense em quantas vagas lhe acossaram, quantas tempestades privadas que você suportou, ou públicas, que você provocou. A sua virtude já foi demonstrada por provas laboriosas e inquietas. Experimente o que ela pode fazer no ócio. A maior parte da vida, certamente, a melhor parte, foi dada à República. Tome também um pouco do seu tempo para si. A sua virtude já foi demonstrada por provas laboriais e inquietas.
Experimente o que ela pode fazer no ócio. Tome também um pouco do seu tempo para si. Não lhe convoco para um repouso estéril ou inerte, nem para que você afogue no sono e nos prazeres caros, a tuba o que há em ti de uma índole vigorosa. Isso não é estar em sossego. Você encontrará tarefas mais importantes do que todas que até agora operou diligentemente, às quais se dedicará descansado e tranquilo. Você realmente administra as contas do mundo de forma tão altruísta como as alheias, tão diligente como as suas, tão escrupulosa como o Estado. Você consegue amor em um cargo em que é difícil evitar o ódio. No entanto, acredite em mim, mais vale conhecer a conta da sua vida do que do celeiro público. Resgate esse vigor da alma, altamente capaz das maiores coisas, de um cargo certamente honroso, mas pouco apto a uma vida feliz. E pense que você não se dedicou desde a mais tenra infância aos estudos liberais para que lhe fossem confiados muitos milhares de grãos. Você tinha esperanças de algo maior e mais elevado de si mesmo. Não faltarão homens de frugalidade, esforço laborioso. São bem mais aptos a carregar cargas os lentos jumentos do que os nobres cavalos. E quem nunca oprimiu a generosa agilidade deles com um fardo pesado? Mais ainda, pense em quanta preocupação não lhe recai por causa de tamanha carga. Você lida com o estômago das pessoas. O povo esfomeado não cede à razão, nem se acalma pela justiça, nem se dobra por algum pedido. Muito recentemente, poucos dias depois de ser Lúcio Caio César Calígula ter morrido, sofrendo pesadissimamente, se é que os mortos sentem algo, porque sabia que o povo romano que restou tinha provisões para 7 ou talvez 8 dias, enquanto ele construía pontes com navios e brincava com as reservas do império. Chegou-nos o pior dos males, como se estivéssemos sitiados, a escassez de alimentos. A infeliz imitação de um rei soberbo, estrangeiro e louco quase causou a destruição e a fome, e o que se segue à fome, a ruína de todas as coisas. E então qual não era o ânimo daqueles a quem foi encarregada a responsabilidade sobre os grãos públicos, e tendo que enfrentar pedras, ferro, incêndios e Caio César? Com a maior dissimulação, encobriu um enorme mal incrustado entre as vísceras do Estado, e certamente com razão, pois algumas doenças devem ser curadas sem que os pacientes saibam. A causa da morte de muitos foi conhecer a sua doença. Olha aí, um pensamento popular, que imagino que é sábio, sendo que é o Sêneca falando. Tem gente que é melhor não saber as doenças que tem, porque senão enlouquece mesmo. Principalmente doença da cabeça, né? Às vezes o psiquiatra não fala que você tem uma doença, que ele sabe que você tem, porque você saber que é louco te faz ser mais louco, né? Aí você se entrega à loucura real, né? Pois algumas doenças devem ser curadas sem que os pacientes saibam. A causa da morte de muitos foi conhecer a sua doença. Recolha-se a estas atividades mais tranquilas, seguras, maiores. Por acaso você considera que sejam semelhantes o cuidar que o trigo seja transportado para o celeiro intacto e distante tanto do roubo como da negligência dos carregadores, para que não se estrague pela umidade interna, esteja seco, para que seu peso corresponda à medida
e ascender até as coisas sagradas e sublimes para conhecer a substância de Deus? Qual é a sua vontade, sua condição, sua forma? Que destino guardará a sua alma? Onde a natureza nos ajuntará depois de perdermos nossos corpos? O que é que sustenta as coisas mais pesadas deste mundo no meio, no alto? Suspende as leves, leva o fogo para a parte mais elevada, impele os astros em suas mudanças e tantas outras coisas cheias de enormes maravilhas? Deixando o chão para trás, você quer contemplar essas coisas com a mente. Agora, enquanto o sangue está quente, os vigorosos devem rumar às melhores ocupações. Enquanto estamos vivos, né? Neste tipo de vida, aguardam-lhes muitas belas artes, o amor e a prática das virtudes, o esquecimento dos desejos, o conhecimento do viver e do morrer, a elevada paz. Elevada paz. Cara, que coisa, né? Ele fala que como se desejo fosse coisa ruim. Será que os desejos são coisa ruim? Agora, enquanto o sangue está quente, os vigorosos devem rumar às melhores ocupações. Neste tipo de vida, aguardam-lhe muitas belas artes, o amor e a prática das virtudes, o esquecimento dos desejos, o conhecimento do viver e do morrer, a elevada paz. Cara, assim, eu acho que se você for devotar a sua vida a ser um desses sábios que só acrescenta a humanidade e que vai se eternalizar, porque vou estar aqui há milênios à frente lendo o seu livro, talvez essas pessoas realmente tenham que abrir mão dos desejos, porque, putz, sei lá, quando a gente coloca algo na nossa cabeça que a gente quer muito, a gente move mundos, né? E é uma energia que você poderia estar ali, toda focada, em contemplar os astros, em tirar conclusões maravilhosas do que fazer com a vida, realmente. Mas, caraca, viver também uma vida toda abnegada só pela causa da sabedoria é foda, né? Mas é por isso que ele é ele e eu sou eu. Eu não estou aqui escrevendo nenhum livro que possivelmente será lido há milênios à frente. 20. Realmente é triste a condição de todas as pessoas ocupadas. No entanto, a mais infeliz é daqueles que sequer sofrem por suas próprias ocupações, mas dormem de acordo com o sono alheio, andam o passo alheio, são ordenados a amar e odiar. Estes os sentimentos mais livres. Essas pessoas, se desejam saber quão breve é a própria vida, considerem quão pequena é a sua parte de fato. As pessoas que são ordenadas a amar e odiar. Eu acho que isso poderia ser as pessoas que amam não segundo a sua vontade, mas segundo o que a sociedade impôs, o que seus pais impuseram em você. Sei lá, tem um trabalho que você não queria ter, olha eu falando. Tem um trabalho que você não queria ter, mas que impuseram. Não amar como você gostaria, né? Não odiar como você gostaria. Tem essa bela arte de odiar também, né? Porque a gente se sente mal de odiar as coisas, mas faz muito bem odiar algumas coisas. E essa coragem de odiar, de saber o que eu odeio, o que deve ser odiado, e se posicionar odiando isso constrói muito a gente também, né? Isso diz muito sobre a gente. Essas pessoas que não têm coragem de odiar o que deve ser odiado, né? E pra gente odiar o que deve ser odiado, a gente também precisa investir tempo nisso, parar, sentar, refletir sobre
E a partir daí falar quem sou eu, o que eu odeio, né? O que eu amo, o que eu vou dar a vida para defender, que convicção eu vou dar a vida para defender. E, exato, essas pessoas que vivem completamente à mercê da modelagem social, esses aí vivem pouquíssimo, de fato, né? Vou ler de novo. Realmente, é triste a condição de todas as pessoas ocupadas. No entanto, a mais infeliz é a daqueles que sequer sofrem por suas próprias ocupações, mas dormem de acordo com o sono alheio, andam o passo alheio, são ordenados a amar e odiar, estes os sentimentos mais livres. Essas pessoas, se desejam saber quão breve é a própria vida, considerem quão pequena é a sua parte de fato. Portanto, quando você vir alguém usando uma toga pretexta, já com frequência um nome célebre no fórum, não os inveje. Essas coisas são alcançadas ao custo da vida. Certas coisas são alcançadas ao custo da vida. São alcançadas ao custo da vida. Cara, você acredita que agora eu já tô meio velhinha, né? Já tenho 3 décadas de vida e não resta muito mais tempo nesta fase de juventude, de disposição física e tal. E às vezes eu fico pensando assim em me dedicar, tipo, vou me dedicar aqui breves X anos, breve 3 anos de afinco real, de abrir mão de outras coisas, de só estudar para depois gozar. Caraca, certas coisas a gente alcança com o custo da vida, se deixa de viver enquanto faz isso. Não tô falando que não deva se fazer esse tipo de coisa, eu mesmo tô pensando em fazer, né? Mas a gente paga com a nossa vida, que moeda cara, né? E essa que é a coisa, a gente vai pagar com isso, com esse conhecimento de que a gente não sabe se amanhã a gente tropeça e morre, se amanhã a gente tá andando de moto e se acidenta e por aí vai, né? Tá fazendo um percurso de orientação e é picado por abelha e morre. Para que um único ano seja datado em homenagem a eles, consumirão todos os seus anos. A uns a vida abandonou entre as primeiras lutas, antes que escalassem o cume da ambição. Há outros que se arrastaram por 1000 vergonhas até a consumação das honras. De repente, eles advêm um pensamento infeliz de que trabalharam tanto para uma inscrição em um túmulo. A extrema velhice de alguns, enquanto se ajustavam a novas esperanças como se fossem jovens, desfez-se impotente entre grandes e insaciáveis empresas. Eu sou atleta, eu corro, na verdade, por algum tempo do meu tempo de carreira, eu sou atleta, do meu tempo de trabalho, né? Tipo assim, da forma em que eu uso o meu expediente, eu me dedico a ser atleta. E para ser atleta, né? Pra ser bem na sua modalidade, porque eu sou competitiva, então não é que eu goste de competir para lutar para ser perdedora. Eu acho que ninguém luta para ser perdedor, mas me incomoda competir sem almejar coisa alguma, né? E se você vai almejar, você almeja bons resultados. Mas eu já pensei várias vezes assim, colocando na balança, quanto custa ser um primeiro colocado? Eu quero pagar esse preço? Eu vou abrir mão de coisas que eu gosto? Eu vou abrir mão de sair num show? Eu vou abrir mão de beber um pouquinho de álcool? Eu vou abrir mão, sabe? E eu sempre considerei que a balança equilibrada de uma vida que só é uma, que é breve, ela
não paga todas as renúncias para ser um primeiro colocado. Por isso que eu participei esse ano, na verdade a gente está em junho, né? No final do mês passado, de maio, eu participei do maior campeonato da minha modalidade, o mais difícil e o que tem maior prestígio, né? O que vale vaga para mundial e tal. E eu vou te falar, eu fiquei em primeira colocada no campeonato e eu não esperava. Tipo, eu não soube nem comemorar essa posição, porque eu não esperava essa posição real, oficial. Porque levando em consideração o quanto eu fiz questão de tentar ser equilibrada e não abrir mão de outras coisas na minha vida que eu considerava importante, de reuniões de família, de viajar para sei lá o quê, por isso eu não consegui treinar todos os dias, talvez, por isso, etc, etc. Eu pensava, cara, este meu comprometimento com a vida no geral me leva a este possível resultado no meu esporte. E aí, caraca, que gozo pensar que tendo feito essa escolha, eu consegui ficar em primeira geral. Pô, que maravilha. Nem sei porque que eu lancei essa do nada. É repulsivo aquele que, já bastante idoso, perde o fôlego no tribunal em defesa de litigantes totalmente desconhecidos, desejoso de capturar a atenção de uma audiência ignorante. É torpe aquele que colapsa no meio dos seus próprios deveres quando seu modo de vida o fez exausto mais rápido do que o seu trabalho. É torpe quem morre recebendo seu quinhão, enquanto o herdeiro desprezado por muito tempo ri. Cara, e é isso, né? Fica aí você se dedicando furiosamente, abrindo mão da sua vida, porque você quer se tornar uma pessoa grandiosa, você quer se tornar o melhor atleta do seu país. Sério mesmo? As pessoas estão cagando pra isso. No final é um nome que as pessoas vão talvez recordar brevemente, depois que você aposenta e depois que você para de competir. Cara, passou e é só a vida, é só você que cuida de viver ela, sabe? Uma loucura isso. É muito tentador, sabe? É muito tentador ser o melhor em alguma coisa. Mas é a sua vida aí que tá passando. Enquanto você tem condições de ser o melhor em uma coisa, porque você tem saúde, porque tem isso, isso e isso, é este mesmo momento precioso que você tem condição de melhor viver a sua vida de outras formas, né? Das formas de gozo, que a mente tá sã para analisar, para refletir, que o corpo é saudável para viajar, para se desgastar em sei lá, em travessias, seja o que for, tipo, em rave. Imagina, um velhinho talvez não consiga ir numa rave, mas você jovem, que é tão bom gozar de uma música, de um etc. Não vai lá pra fazer isso? Não vai lá curtir isso? É isso, né? Não posso omitir um exemplo que me ocorre. Sexto Turânio foi um idoso de comprovada diligência que, depois dos 90 anos, tendo recebido de Caio César dispensa de seu cargo, ordenou que fosse colocado na cama e que a família em volta dele o pranteasse como se estivesse morto. A casa lamentava a inatividade de seu velho senhor e a tristeza não teve fim até que o trabalho que amava lhe fosse restituído. Por acaso é proveitoso morrer ocupado? Muitas pessoas têm o mesmo ímpeto. O desejo de trabalhar dura muito mais tempo do que a capacidade. Lutam contra a fraqueza do corpo. Julgam que a própria velhice é fardo por nenhuma outra razão, senão de que ela os coloca de lado.
A lei não alista um soldado depois dos 50 anos, não convoca um senador aos 60. As pessoas são mais difíceis para dar folga a si mesmas do que a lei. Neste interim, enquanto roubam e são roubados, enquanto um destrói a paz do outro, enquanto se tornam mutuamente infelizes, a vida não tem fruto, sem prazer, sem qualquer proveito para a alma. Ninguém tem a morte no horizonte, ninguém se furta a estender longamente as esperanças. De fato, alguns até mesmo organizam coisas que estão além da vida, túmulos enormes, dedicatórias de obras públicas, oferendas às suas piras mortuárias e funerais ambiciosos. Mas por Hércules, os funerais dessas pessoas deveriam ser acompanhadas por tochas e círios, como se tivessem vivido por pouquíssimo tempo. Círios são funerais feitos para crianças. Acabou 50 minutinhos. Acabou que esse ficou muito comprido porque eu acabei falando muito. Mas tem uns outros. Tem umas outras indicações aqui boas para se ler. Queria ler Cartas de Epicuro, Manual de Epicteto. Muito bom. É isso. Foi ótima essa leiturinha. Obrigada, Sêneca. Talvez eu grave mais um vídeo desse livro. Talvez eu faça isso. Só lendo as partes que eu sublinhei pra, tipo, dar uma revisada só dos dos tapinha na cara, fazer uma recapitulação de tapas na cara, pra ver se termina o vídeo já com o rosto quente. Até!